Olá, meus queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Que bom mais uma vez estar aqui com vocês, fazendo esse vídeo maravilhoso da Palavra de Deus, compartilhar com cada um de nós. Amém, meus queridos? Quero que vocês, neste momento, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai amado, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, eu te peço, Senhor, fica aqui conosco, Pai. Nos dá a tua santa presença, Senhor. Nos ajuda. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39. Tá? Nós vamos falar, hoje um assunto muito importante, tanto para mim quanto para vocês. Amém? Então, meus amados, aqui, fala sobre o grande mandamento, no versículo 37, do capítulo 22 de Mateus, diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém, meus queridos? Já no versículo 38 ele diz assim: Este é o primeiro mandamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ler o 40, irmão. Diz assim: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Meus queridos, quando perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante, você sabe o que Jesus respondeu quando fizeram essa pergunta a ele? Jesus respondeu, E ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Meus queridos, esta foi a resposta que Jesus deu para quem perguntou a ele, qual era o mandamento mais importante. E Jesus respondeu a eles, a essas pessoas que perguntaram a ele, que era amar o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo e de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, toda a sua alma, toda a sua força, a amar ao Senhor. Meus queridos, este é o primeiro e grande mandamento. E tem, meus queridos amados irmãos, o segundo mandamento semelhante a esse mandamento. E o segundo mandamento, meus queridos amados irmãos, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus queridos, eu com toda a minha consciência, eu conheço e reconheço que nós estamos em falta a esse respeito. Eu falo para você e para mim, com toda a sinceridade da minha vida, do meu coração, do meu pensamento, que eu e você estamos em falta a respeito de amar a Deus e ao próximo. Não adianta eu querer enganar a mim e a você, muito menos eu querer enganar a Deus, porque Deus era o primeiro e o único
que sabe de todas as coisas da minha vida e da sua vida. Eu digo a você que eu e você estamos em falta. Nós temos muita falta a esse respeito, a esse assunto. Tá certo? Às vezes eu fico me perguntando o seguinte: eu e você, quando a gente vai para a igreja, eu e você dentro da igreja é uma coisa, é de um jeito. Mas quando eu e você está fora da igreja, a gente é totalmente diferente. Tá certo? Totalmente diferente. Quando a gente está dentro da igreja, a gente abraça um irmão, uma irmã, né? É feliz sábado para cá, feliz sábado para lá, é isso, é aquilo, não é verdade? Mas quando a gente está fora da igreja, a gente é a mesma coisa. Eu tenho certeza absoluta que a gente não é, não. Não é verdade? Quando a gente vê nosso irmão, o nosso próximo na rua, na sociedade, né? Nosso conhecido, né? Tanto faz da família, tanto faz nossos vizinhos, não é verdade? A gente é a mesma coisa, de jeito nenhum a gente não é, não é verdade? Hoje mesmo eu vi isso, né? Dentro da igreja a pessoa é o sorriso vir para aqui, capaz de rasgar a boca, não é verdade? Aí quando é fora da igreja a gente é tudo fechado, com a cara fechada, sério. Não dá um bom dia a ninguém, não fala com ninguém, não é verdade? Não pergunta como é que está seu irmão, a sua irmã, como é que está a família, como é que está a vizinhança, não é verdade? Não pergunta, né? Aí eu te pergunto, nós realmente vivemos, praticamos esse amor, esse mandamento que a palavra de Deus fala aqui em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39. Será que a gente realmente estamos vivendo? Será que a gente realmente estamos praticando? Eu digo com toda sinceridade, sem medo de errar, que a gente não está vivendo e muito menos praticando. Nós estamos em falta, tanto eu como vocês. Então, meus queridos amados irmãos, não adianta a gente ir todo bonitinho para dentro da igreja, né? Todo arrumadinho, todo boy, né? Não adianta a gente querer ser uma coisa que a gente não é, que a gente não vive, né? Então, tá na hora de eu e você mudar realmente de vida. Porque quando o que a gente está vivendo, realmente a gente não está vivendo a palavra de Deus. A gente está vivendo o nosso eu mesmo. Eu estou vivendo eu mesmo. Você está vivendo você mesmo. Meus queridos, quando você e eu, a gente substituir o ódio pelo amor e a raiva pela bondade, você e eu se sente mais próximo de Deus. Você sabia disso? E eu e você percebe que tem mais paz em sua vida. Não é a realidade, meus irmãos. Não é verdade. Tá entendendo? Quando a gente procura, meus queridos amados irmãos, de verdade, abandonar o ódio, a raiva, a inveja, a intriga, o disse-me-disse, né? É isso e aquilo. E a gente procura ter mais paz. A gente percebe que a gente está chegando mais perto de Deus. Não é verdade? Meus queridos, lá em Mateus, abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 7, e o versículo 12, tá? Volta aí, Mateus capítulo 7, versículo 12.
Tá certo? Vamos estudar aqui a palavra de Deus, né? Mateus 7, capítulo 12. Tá? Cheguei aqui, procurar aqui. Mateus 7, capítulo 12. Achei aqui. Vocês acharam aí, meus queridos? Mateus 7, capítulo 12. Olha o que diz aqui. Aqui em Mateus 7, capítulo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vós façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Meus queridos, preste bem atenção o que está falando aqui, a palavra de Deus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vós façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Meus queridos, eu quero dizer aqui para você que viver a regra de ouro, viver a vida é uma regra de ouro. Por quê? Olhe, Jesus ensinou a regra de ouro no Sermão da Montanha, né? Tudo o que vós quereis que os homens vós façam, fazei-o também vós a eles. Como a gente leu aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 12, tá certo? Em outras palavras, né, meus queridos, em outras palavras, né? Você e eu deve tratar as pessoas como quer ser tratado, né? Eu e você temos que tratar as pessoas como quer ser tratado. Ao fazê-lo, fortalecerá seus relacionamentos e será mais feliz. E é verdade, sabe, irmão? Se a gente quer que as pessoas respeitem a gente, se a gente quer que as pessoas façam bem a gente também tem que fazer a mesma coisa, não é verdade? Mas eu te pergunto, meus queridos, o mundo que nós vivemos hoje, o século que nós estamos vivendo hoje, é isso aqui que diz a palavra de Deus? Eu garanto a você que não é não. Eu garanto a você e eu falo para você sem medo de errar. E eu não volto atrás não. Hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje, a gente está vivendo isso daqui não, ó. Que Deus fala na palavra dele. Que se a gente quer que os outros façam por nós, nós temos que fazer por ele também. A gente está fazendo? Não. Sabe o que é que acontece? Quando a gente olha para a cara um do outro no meio da rua, a gente troncha a cara um pro outro. Não é verdade? A gente ignora um ao outro. Não é verdade? Nem prestar atenção no que o outro está falando, a gente presta atenção. Isso é a pura verdade, né? E quando a gente vai dizer alguma coisa certa daquilo que está errado, muitas vezes a gente, incha a cara. A gente bloqueia, a gente ignora, a gente não quer saber, não é verdade? A gente diz que a pessoa é chato, é ignorante, é isso, é aquilo, a gente rejeita um ao outro. Essa é a pura verdade, meus irmãos, tá certo? Isso é a pura verdade que nós vivemos. Meus queridos, nós temos que procurar aprender a viver a vontade de Deus. Nós não temos que procurar viver a vontade de seres humanos, não. Como eu e você falho, não. Tá certo? Aí eu pergunto a vocês.
Será que você ama mesmo a Deus? Será que eu mesmo amo a Deus? Será, meus amados? Eu respondo a você que a gente não ama, não. A gente não ama de jeito nenhum. Porque a gente vergonha o Evangelho. A gente não obedecemos o Evangelho, a palavra de Deus. A gente não pratica a palavra de Deus na nossa vida, né? Outra coisa. Quando você pergunte para um irmão de outra dominação, faça um convite para ele. Chame ele para ele ir fazer uma visita com você, para ele vir na congregação que você faz parte. Chame essa pessoa que é de outra congregação, para você ver. Ela não vem não, meus queridos amados irmãos. Você faz um convite, irmão, fulano de tal, vai lá na igreja fazer uma visita, visitar a gente, né? Ter a comunhão com a gente, congregar junto, né? Porque, meus amados, placa de igreja não importa não. Não é isso, placa de igreja não salva ninguém não. O que salva a gente é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, morreu por mim e por você. Não foi placa de igreja não, tá certo? A gente chama uma pessoa, nosso irmão, nossa irmã de outra dominação, de outra igreja, né? E a pessoa de que vai, aí você espera, a pessoa não vai. Sabe por quê, meus queridos? Porque tem medo. Tá entendendo? Porque se a pessoa realmente vivesse a palavra de Deus, amasse a Deus de verdade, a seu próximo, não vivia com medo não de ninguém não. Chama uma pessoa que é da Assembleia, que é da Deus é Amor, que é da Sim de Belém, que é da Católica, que é da Maranata e outras dominações. Chama uma pessoa dessa para ir fazer uma visita na igreja que você faz parte. Ela se esborra de medo, né? Se esborra de medo, com medo de pastor, com medo de padre, com medo disso, daquilo. Como se essas pessoas mandassem nas vidas delas. Como se essas pessoas fossem dono das vidas delas. Mas parece que elas não se lembram, parece que elas não colocam no pensamento delas que o dono da vida dela é Deus. Não é ser humano não, é Deus. Então não adianta eu chegar e dizer que eu amo a Deus e eu temo a homem de terra, né? Não vou não, o quê? Eu visitar aquela seita? Não, sabe por quê? Porque se um pastor souber que você está visitando, né? Uma igreja adventista, ele te deixa no banco, acho que 10 anos no banco, sem você fazer nada. Isso existe? Isso existe não. Outra dominação, você fazer pedir para uma pessoa fazer uma visita, convidar aquela pessoa a fazer uma visita na dominação que você está. Aquela pessoa para fazer uma visita em outra igreja, visitar seus irmãos, tem que pedir carta de autorização para pastor. Já se viu isso? Meus queridos, eu já passei por isso. Eu já tive experiência própria, que eu já passei por isso. Tá entendendo? Quando eu me lembro da minha vida passada, que eu já passei, sabe por que essas pessoas se aproveitaram muito de mim? Porque eu não sabia o que eu sei hoje. Tá entendendo? Por isso que essas pessoas se aproveitaram muito para querer mandar na minha vida, para querer me dominar, porque eu não sabia o que eu sei hoje. Tá entendendo? Eu pegava a Bíblia, a palavra de Deus, passava folha para cá, folha para lá, mas eu nunca prestei atenção. Nunca dei valor que estava escrito. Porque se eu tivesse, meus queridos amados irmãos, estudado a Bíblia como hoje eu estudo, do que eu sei, do que eu estou aprendendo hoje, ninguém tinha me enganado, não. Ninguém tinha brincado com a minha fé, não. Ninguém tinha brincado com a minha sinceridade que eu tenho na palavra de Deus, não. Não tinha, não. Tá entendendo? Você já pensou? Você vai fazer uma visita numa igreja, aí sempre tem um fuxiqueiro para ir lá no pé do ouvido do pastor, né, do padre, disso e aquilo, para dizer eu disse, me disse. Oi, pastor,
fulano de tal, irmão fulano, foi lá para aquela igreja da seita. Foi lá para a igreja e disse, seita para você, porque você não aceita a palavra de Deus como ela é. Porque você gosta da mentira, você gosta de meias verdades. A palavra de Deus ela é toda a verdade, ela não é meia verdade não. Tá certo? Agora, quando você e eu quer viver na desobediência, fazendo a vontade de homem de terra, não quer fazer a vontade de Deus, você não está amando a Deus não, nem muito menos amar o próximo não. Tá entendendo? Então, a gente tem que entender o seguinte, né? Que se você realmente ama a Deus, você vai procurar obedecer a Deus, não obedecer a pastor, nem padre, a ninguém não. Você vai obedecer a Deus, você vai aceitar a palavra de Deus como ela é. Tá certo? Não fica essa historinha pro meu lado, diz, eu amo a Deus de boca para fora, de falsidade. Tá certo? Ele também diz que se a gente não amar o nosso próximo, a gente não ama a Deus. Se a gente não ama a Deus, a gente não tem verdade não. A verdade não está nele não. Tá certo? Tem pastor por aí que prega meia verdade. Tá certo? Então ele não ama a Deus não. Tá certo? E outra coisa, não adianta estar se enganando não. Você está enganando a si mesmo e aos outros. Mas a Deus não engana não. Tá certo? Abra sua Bíblia. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos deixar de preguiça, né? E vamos pegar a palavra de Deus, a Bíblia, ó, né? Aqui, ó, a Bíblia. Pega a tua Bíblia aí pra gente estudar aqui, tá? João, capítulo 3, versículo 16. Tô já chegando aqui. Espera aí, tá? Tô já chegando aqui, ó. João aqui, ó. Tá? João, capítulo 3, versículo 16. Cheguei aqui. Capítulo 3, aqui, o versículo 16, tá? João, capítulo 3, versículo 16, tá certo? Todos já acharam aí? Diz assim, ó, 3,16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus queridos, nós temos que ter fé em Jesus Cristo. Nós não temos que ter fé em homem de terra, não. Nós temos que ter fé em Jesus Cristo, não é em homem de terra não, tá certo? Meus irmãos, nós lemos em João, capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo, meus queridos amados irmãos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele, meus queridos amados irmãos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, ter fé em Jesus Cristo significa acreditar nele e em seus ensinamentos. Ter fé em Jesus Cristo vai abençoá-lo nesta vida e na vida que está por vir. Meus queridos, se você crê em Deus, se você tem fé em Deus, você vai aceitar a palavra de Deus como ela é. Você vai aceitar o ensinamento que a palavra de Deus ensina, meus queridos amados. A palavra de Deus ensina. Você não vai em ensinamento de homem de terra, que é desviado da palavra de Deus não, que prega o que quer não, que faz o que quer não, tá certo? Que prega aqui uma coisinha aqui, meia verdade aqui, e vai desviando a outras verdades que repreende a mim a você, para não tocar em calo de ninguém não, tá certo?
Meus queridos, você e eu, a gente se comunicasse sinceramente com Deus. Você faz isso, eu faço isso. Olha, Jesus ensinou pelo exemplo que devemos orar a Deus, seu Pai celestial, com frequência. Deus o ama. Ele está pronto para ajudá-lo. Comunique-se com ele por meio da oração. Expresse gratidão e peça coisa de que precisa. Sabe o que a gente precisa, meu querido? Pedir a Deus coisas que a gente precisa. Sabe o que a gente precisa? Da graça e misericórdia de Deus. Sabe o que eu e você precisa pedir a Deus, meus queridos? Sabe o que é? Mais sabedoria da palavra dele. Sabe o que eu e você precisa, meu querido amado? Pedir a Deus, sabe o que é? Eu e você pedir ajuda a Deus para ele capacitar mais e mais eu e você para obedecer a ele. Porque você não está obedecendo a Deus. Não está de jeito nenhum. Não está, meus amados. A gente não está amando a Deus de verdade. A gente não está obedecendo o seu ensinamento, né? É muito importante a gente procurar, meus amados, mudar a nossa vida. Por quê, meus queridos? Lembre-se que a gente temos que viver de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a minha vontade, não de acordo com a sua vontade, e muito menos de acordo com a vontade dos outros, não. Você é livre. Deus deixou você livre para você escolher. Então escolha a coisa certa. Escolha obedecer a Deus. É muito importante, meus amados. Muitíssimo importante. Tá certo? Vamos voltar lá para Mateus, meu querido amados. Vamos voltar para Mateus. Tá? Volte aqui para Mateus. Mateus 18, verso 21 e 22. Tá certo? Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. A gente vai ler aqui, né? Deixa eu ver aqui, é o 18. Deixa eu ver aqui, o 18, agora o versículo 21 e 22, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, meus amados, 21 e 22. Olha o que diz aqui, meus amados, ó. Aqui está falando sobre o perdão do pecado de um irmão. Diz assim, ó, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7. O versículo 22. Olha o que Jesus disse aqui, meus amados. Ó. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Nossa! Você veja que no versículo 21, né, Pedro perguntou a Jesus, né, quantas vezes pecará seu irmão contra ele, né, e ele perdoará até 7 vezes. Você veja que o pensamento do ser humano é esse. Meu irmão peca contra mim, eu vou perdoar ele 7 vezes. Quantas vezes eu vou perdoar ele? Quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim, vai me ofender, vai me machucar, vai pisar em mim? Eu vou perdoar ele. Quantas vezes eu vou perdoar ele? Você vê que esse é o pensamento do ser humano.
Mas a resposta de Deus é sábia, é maravilhosa, é totalmente diferente da minha e da sua. Você veja só que no versículo 22 de Mateus, né? Jesus lhe disse, né? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha a diferença da pergunta de Pedro, do pensamento de Pedro. Jesus aqui respondeu a pergunta de Pedro. Jesus aqui, ele tirou a dúvida de Pedro. Não é verdade? Olha como é as coisas, meus amados. Meus queridos, Jesus aqui está falando na palavra dele que eu e você, nós devemos perdoar liberalmente. Para eu e você perdoar o nosso próximo, que muitas vezes nos ofende, muitas vezes é eu e você que ofende o nosso próximo, que machuca o nosso próximo. Muitas vezes também é o nosso próximo que nos machuca, nos ofende, nos deixa triste, magoado, com raiva, com ódio, né? Das coisas que faz com a gente. Nós temos que perdoar liberalmente. Não tem limite para perdonar, meus amados. Tá certo? Queira eu e você perdoar ou não, eu e você tem que aprender uma coisa, que nós temos que perdoar o nosso próximo para nós obter também perdão de Deus. Como é que você quer ser perdoado por Deus se você não perdoa seu próximo? Como é que eu quero perdoar o meu próximo se eu não perdoo? Como é que eu quero ter o perdão de Deus? Como é que eu quero ter o perdão de Deus se eu não perdoar o meu próximo? Não é assim que funciona. Não é assim que nós vivemos, tá certo? Meus queridos, quando Jesus estava nessa terra, né? Pedro, ele fez essa pergunta, né? A ele, ao Senhor, né? Pedro perguntou a Jesus, né? Até quando pecará o meu irmão, né? Como eu já falei aqui, não é verdade? Contra mim e eu perdoarei, né? Então Jesus, ele deu a resposta a Pedro, como eu acabei de falar para vocês. Jesus respondeu a Pedro, Jesus tirou a dúvida de Pedro, né? E Jesus, ele falou, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Meus queridos, quando a gente oferecemos liberalmente o perdão a outras pessoas, nós podemos trazer mais paz e perdão para a nossa própria vida. E é verdade, tá entendendo? Meus queridos, eu conheço pessoas que vivem numa situação tão triste, que vivem se acabando por causa de intriga, por causa que brigou com fulano, ciclano, Beltrano, tá entendendo? É intrigado da família, é intrigado de vizinho, tá entendendo? Eu conheço pessoas, meus amados queridos, que a pessoa já morreu e a pessoa não veio falar com a pessoa. Tá entendendo? Quando uma pessoa estava em cima da terra, né, com vida ainda, e aquela pessoa tem na sua consciência que estava intrigada daquela pessoa, e aquela pessoa em cima de uma cama, esperando aquela pessoa vir a você falar, pedir perdão, falar com você, e a pessoa endureceu o coração. E não veio falar com a pessoa, meus queridos, isso é triste, tá certo? E a pessoa ali no seu cantinho, na cama, no seu cantinho orando a Deus, pedindo perdão a Deus, entregando a sua vida a Deus e pedindo perdão a Deus. Depois que pediu perdão a Deus, foi-se embora. Aí eu te pergunto, aonde ficou a culpa?
Aonde ficou esse peso na consciência? Na pessoa que partiu ou a pessoa que ainda está em cima dessa terra com vida? Eu te digo uma coisa. Quem está com vida, um dia vai dar conta a Deus sobre isso. Porque, meus amados, a gente negar o perdão a outra pessoa, a gente não se arrepender, tá entendendo? Você não ter paz, não ter sossego na sua vida por causa de besteira. Misericórdia, eu não quero nunca isso na minha vida. Levar isso, carregar isso na minha mente, na minha vida, esse peso. Deus me livre, Deus me defenda. Né? Negar o perdão a outra pessoa por causa de besteira. Olha, meus queridos, pelo amor de Deus, não faça isso não. Tá certo. Se você falou algo, uma pessoa que você ofendeu, machucou, pelo amor de Deus, vá na pessoa, peça perdão. Tá certo. Peça perdão, primeiramente a Deus, e segundo vá a pessoa. Tá certo. Porque a palavra de Deus diz que a gente não pode nem participar das ofertas, a gente tem que deixar as ofertas, o dízimo lá em cima da mesa lá e depressa ao encontro do seu irmão para pedir perdão. Você veja só, até para entregar o dízimo oferta, meus irmãos, você com intrigado, você não pode não, né? Você com intrigado do seu vizinho, intrigado da sua família, intrigado da sua vizinhança, você não participa de nada das coisas de Deus não. Porque as coisas de Deus é santa. As coisas de Deus é poderosa. É maravilhosa. Tá certo. Se você tem... Ei, você aí, tô falando com você mesmo. Você que tem intrigados. Você que é intrigado da família, de vizinhos, de parentes. Pelo amor de Deus, vá se consertar. Primeiramente com Deus. E segundo com o seu próximo, com o seu irmão, com a sua irmã. Seu familiar, com a sua vizinhança. Tá certo? Vai consertar-se para você poder voltar a participar da Santa Ceia, para você poder voltar a participar do dízimo oferta, entregar na casa de Deus o dízimo oferta. Porque se a gente é intrigado, a gente tem raiva, ódio de alguém, está intrigado de alguém, guardando isso, se matando, por causa de besteira, endurecendo o coração, apodrecendo a mente e o coração, por causa de intriga. Misericórdia, meus amigos. Meus irmãos, isso não é coisa de cristão, não. Tá certo, né? Para a gente ser um cristão de verdade, a gente tem que amar primeiramente a Deus, acima de tudo e de todos. E amar o nosso próximo. Como é que eu vou amar o meu próximo? Dizer que eu amo a Jesus e odeio meu irmão, intrigado do meu irmão? Não pode. Tá certo? A palavra de Deus não é brincadeira, não. Né? E muitos vão dizer aqui, quando assistir esse vídeo, vão dizer, ela está apontando, ela está condenando, ela está falando da minha vida. Porque eu não estou falando de vida de ninguém aqui, não. Eu estou falando aqui da palavra de Deus. Para mim, para você, serve para mim, serve para você. Eu não estou aqui comentando a palavra da vida de ninguém, não. Eu estou aqui falando, comentando a palavra de Deus, da verdade de Deus. Porque quando a gente vai dentro da palavra de Deus, a palavra de Deus ela bate contra nossos erros. Porque não adianta não a gente querer encaixar nossos erros dentro da palavra de Deus, não. Eu e você somos errados, eu e você a gente vive errado, a gente vive vergonhando o Evangelho de Cristo. Tá certo, a gente faz coisas que a gente vergonha o Evangelho de Cristo. A gente vive mais praticando mais coisas erradas para envergonhar a palavra de Deus. Tá certo. Ou você se arrepende de verdade, ou você se conserta de verdade, meu amigo, ou você vai se entronchar de uma vez. Tá certo, né? Como eu falei aqui, quando oferecemos liberalmente o perdão de Deus a outras pessoas, nós podemos trazer mais paz e perdão para a nossa própria vida. Se uma pessoa vive desse jeito, vive na escuridão, né? Vive nas trevas, tá? Porque não libera liberalmente, né? Liberalmente, para liberar o perdão de Deus para ela e muito menos para os outros. Aí diz que serve a Deus, aí diz que ama a Deus, ama nada, ama de jeito nenhum dessa situação não, tá certo?
Meus queridos, Jesus Cristo, quando ele estava nessa terra, Jesus Cristo, ele ensinou muitas coisas, né? Enquanto estava na terra, sendo a maior delas o amor, né? O amor. Jesus ensinou o amor. Jesus, quando estava aqui em cima dessa terra, ele ensinou, meus queridos amados irmãos, o amor, tá? Então, meus queridos, é muito importante, tá certo? Eu e você fazer o mesmo. Mas eu digo a você, é muito difícil. Cadê que eu e você ensinam um amor como Jesus ensinou? Tá certo? Eu te digo aqui, tornar-se semelhante a Jesus. Como é se tornar semelhante a Jesus? E aí, me responda aí. Como é tornar-se semelhante a Jesus? Como é, meus queridos? Jesus Cristo ensinou muitas coisas enquanto estava na terra, sendo a maior delas o amor. Conheça os princípios ensinados pelo Mestre dos Mestres e saiba como se tornar mais semelhante a Ele. Meus queridos, eu quero te dizer aqui, meus amados, que a gratidão nos traz felicidade. Não é verdade? Então, nós devemos, né, conhecer mais o perdão de Deus para minha vida e para a sua vida, para que você possa também, e eu possa também ser liberalmente, né, liberar o perdão para outras pessoas, tá certo? Graças ao sacrifício de Jesus por nós, podemos perdoar e ser perdoados. Tá certo? Pela graças e o sacrifício de Jesus, eu e você, meus amados, nós podemos perdoar e ser perdoados. Se eu e você não perdoa nosso próximo, eu e você não vai obter perdão de Deus, não. Tá certo? Se eu e você diz que amamos a Deus e a gente odeia o nosso próximo, não tem nada de verdade na gente, não. Tá certo? Não tem não, meus amados. Então é muito perdão que Deus tem para nos dar. Mas depende de mim e de você. Tá certo? Depende de mim e de você, né? Porque Deus não vai pegar ninguém a força, não. Tá certo? Se você não procurar mudar a sua vida e eu mudar a minha, Deus querido, não é ninguém vai mudar não, viu? Aí é um particular meu e um particular seu. Tá certo? Deus, ele nos ajuda. Deus, ele está sempre conosco. Mas eu e você temos que lutar para mudar a nossa vida em Cristo Jesus. Tá certo, meus queridos? Quando a gente, né, meus queridos, a gente procura, meus amados, fazer isso, né? A gente procura obedecer mais a Deus, obedecer mais a palavra dele, tá certo? Se você tem vontade, meus queridos amados irmãos, de visitar seus irmãos de outra dominação, vá,
Não tenha medo de ninguém, não. Não tenha medo de pastor, não tenha medo de padre, não tenha medo de ninguém, não. Tá certo? Porque o dono da sua vida é Deus. Deus é quem manda na sua vida. Deus é que transforma a sua vida. Não permita, não, que ninguém venha mandar na sua vida, não, na sua vontade, não. Se você sente o desejo de visitar os seus outros irmãos, vá, seja bem-vindo. Tá certo? Seja bem-vindos. Tá certo? Eu posso querer também visitar meus outros irmãos. E aí? Tá certo? Gosto muito de ir para a igreja da Assembleia. Vou visitar meus irmãos lá. Vou e o que é que tem? Não sou melhor do que eles, não sou pior do que eles. Não, tá certo? Bom e saudável é quando a gente está em comunhão, está em paz um com os outros. Jesus não diz na palavra dele que nós temos que estar em comunhão um com os outros, em paz um com os outros, não é verdade? Eu posso muito bem visitar a Assembleia, como eu já fui e vou, gosto muito de visitar a Assembleia, gosto de visitar meus irmãos, não tenho nada contra eles, tá certo? Gosto de visitar eles, tá certo? Eu posso ir visitar na Maranata, posso visitar na Igreja Católica, posso visitar meus irmãos da de Belém, posso, né? Posso visitar a Deus é Amor, porque aqui não tem a Deus é Amor, né? Aqui é muito difícil, a Deus é mais fora, né? É muito difícil ter aqui uma igreja Deus é Amor aqui. Aqui não tem a igreja Deus é Amor, né? Tem a Assembleia, tem a Adventista, tem de Belém, né? Tem Maranata e outras igrejas aqui, né? Tem católica também. E eu posso muito bem visitar meus irmãos, porque eles são todos os meus irmãos, né? Eles têm a liberdade deles, eu também tenho a liberdade minha. Deus deixou cada um de nós livres para escolher que lado nós vamos ficar. Nós não temos direito nenhum de ofender a ninguém, de querer machucar ninguém, tá certo? O respeito de cada um, por cada um, respeitar, não é verdade? Eu tenho muitos amigos, amigas de outra dominação e eu respeito, né? Mas o que eu estou dizendo aqui, meus amados, que eu e você não devemos permitir que ninguém venha mandar na sua e na minha vida, não. Porque nossa vida, só quem manda é Deus, só pertence a Deus, tá certo? Se você tem o desejo, vontade de ensinar, de visitar seus queridos irmãos, vá, seja bem-vindo, fique à vontade, tá certo? Porque Deus ama todos nós. Agora, a obediência, meus amados, é mais importante. A obediência de obedecer a Deus, a palavra de Deus, aceitar a verdade de Deus, aí é um particular meu e seu, que ninguém pode tomar, não. Ninguém pode tomar decisão por mim, por você, não. Aí é eu tomar decisão de Cristo Jesus, de eu aceitar a palavra de Deus como ela é, do jeito dela. Mesma coisa é você, tá certo? Então, meus amados, é isso aí. Que Deus abençoe cada um de nós com a graça e misericórdia dele, que é muito importante na nossa vida, não é verdade? Que Deus abençoe todos. Um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!